Que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. João Lourenço, acusado de priorizar a reabilitação da imagem de Jonas Savimbi em detrimento de José Eduardo dos Santos. Socióloga acusa o presidente da República de ter obsessão pelo legado do Marechal. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maneira. Sim, família, é isso que vocês estão vendo dizer aqui. São coisas. São coisas. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa os likes se não curtir. Comente bastante, que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Crie suas opiniões, que isso nos ajuda bastante. E o Eri é basicamente isso. Então, divulga a sua marca aqui na nossa plataforma. Faça como a Rosas Business Corporation, a The Best in the Country. Então, sem mais longas, estamos aqui para a notícia. Sim, família, olha, um Lourenço acusado de priorizar a reabilitação da imagem de Jonas Savimbi em detrimento de José Eduardo dos Santos. Vale ressaltar que tem uma socióloga ainda aqui está a acusar o presidente da República de ter obsessão ao legado do ex-presidente e fundador da UNITA. Sim, é isso mesmo. Olha, numa análise profunda sobre a governação de João Lourenço, a jornalista e socióloga angolana Luzia Muniz, em um artigo publicado recentemente no semanário Novo Jornal, levanta questionamento sobre a prioridade dada pelo presidente angolano à reabilitação da imagem do Jonas Savimbi, fundador da UNITA, em detrimento ao seu antecessor do MPLA, José Eduardo dos Santos. Sim. Muniz destacou que Lourenço, desde que assumiu o poder, tem se empenhado pessoalmente na reabilitação da imagem de Jonas Savimbi, enquanto iniciativas para preservar a memória de José Eduardo Santos têm sido negligenciadas. Segundo ela, o atual presidente de Angola facilitou o retorno dos restos mortais de Savimbi e organizou um funeral com todas as honras, enquanto José Eduardo Santos teve um tratamento menos prestigiado. A articulista lembrou que, em 2019, as ossadas de Savimbi foram levados para sua última morada no Lupitanga, na província do Bié, por decisão de João Lourenço, após um processo que envolveu negociações diretas entre o presidente angolano e a família de Savimbi. Em contraste, o funeral de José Eduardo Santos, que faleceu em julho de 2022, em Espanha, não recebeu a mesma atenção e dignidade por parte do governo, conforme apontado por Muniz. A jornalista também sublinhou a proximidade entre Lourenço e Isaías Chamacuva, ex-líder da UNITA e coordenador-geral da Fundação Jonas Savimbi. Essa relação, segundo ela, reflete o apoio de Lourenço às iniciativas que promovem o nome de Savimbi, incluindo a criação de uma Fundação Jonas Savimbi, né? E a proposta de nomear uma rua de Luanda em homenagem ao ex-líder da UNITA. Muniz criticou ainda o facto de Lourenço ter ignorado importantes figuras do MPLA como José Eduardo Santos, cujas imagens foram retiradas de edifícios públicos, e líderes históricos do partido que enfrentam dificuldades para serem recebidos pelo presidente. E ela observou que Lourenço parece mais alinhado ou inclinado a reforçar o legado de Savimbi, um antigo adversário político do MPLA, do que reconhecer a importância do seu antecessor. A analista aponta ainda para uma mudança na política externa angolana, sob a liderança de Lourenço, com uma aproximação aos países ocidentais e um distanciamento de tradicionais aliados como a Rússia, em uma postura que, segundo ela, se alinha mais com o legado de Savimbi do que com a dos Santos. O artigo termina apontando para uma divisão interna no MPLA, onde uma guerra civil entre os defensores de GES e o apoiador de João Lourenço se desenrola nos bastidores. Para Muniz, o atual presidente está preocupado com a sua própria sobrevivência política eficaz após deixar o poder, e a sua obsessão com o legado de Savimbi em detrimento de José Eduardo Santos reflete essa preocupação. Essa guerra civil no MPLA, além de lutar pelo poder, é igualmente pragmática, afirma Muniz. De um lado está o presidente, cujo maior feito a sua governação é a reabilitação de Jonas Savimbi, e de outro, os defensores de José Eduardo Santos. A autora conclui que essa dicotomia no interior do MPLA reflete uma profunda crise ideológica e política com implicações para o futuro do país. Tá a entender, família? Fonte clubecapa.net. Tá privado, o que é que tens a dizer? Basicamente, esse comportamento do João Lourenço, ele quer ser notado como alguma coisa quando ele abandonou o poder. Vai ser o quê? O povo angolano já o odeia, tá? Ele quer ser aquele cara que conseguiu perdoar Savimbi, tipo, basicamente isso.
que se José Eduardo Santos não fosse presidente, ele conseguiria conversar com a Savimbi. Mas não vamos esquecer das falas do próprio João Lourenço no passado, a pessoa do Jonas Savimbi. Tá entendendo? Não vamos esquecer isso. Nós não esquecemos de nada. Tá entendendo? É basicamente isso. Ele quer ser lembrado como alguma coisa. Para quem não leu o artigo da Luzia Muniz, eu vou deixar aqui para vocês na íntegra, para vocês poderem ouvir, tá? É basicamente isso. Estamos juntos, JP na casa, um alô, Deus abençoe Angola. Vamos lá ver aqui o artigo da Luzia Muniz. Nenhum outro político angolano fez tanto como João Lourenço pela reabilitação da imagem de Jonas Savimbi, fundador e primeiro presidente da UNITA e aliado do regime de apartheid da África do Sul. Desde a sua chegada ao poder, o atual presidente de Angola e do MPLA tem-se desdobrado para proporcionar aos familiares e destacados seguidores de Savimbi condições para a promoção do legado do fundador do Galo Negro. Em setembro de 2018, poucos dias depois de substituir José Eduardo dos Santos, JES, na liderança do partido no poder, Lourenço empenhou-se pessoalmente na trasladação dos restos mortais da África do Sul para Angola e a organização dos funerais de Arlindo Ben, antigo general da UNITA e ex-adjunto do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, falecido por doença, em 1998. Em Luanda, os restos mortais de Ben, sobrinho de Savimbi, foram recebidos com honras militares, diferentemente do que aconteceu com o corpo do antigo chefe de Estado angolano e presidente emérito do MPLA, José Eduardo dos Santos, que morreu em julho de 2022, em Espanha. Com esse gesto de boa vontade, na expressão de Alcides Sacala, então porta-voz da UNITA, Lourenço responde a um pedido do então líder da oposição, Isaías Samacuva, assumido savimbista e pessoa das relações de infância e de juventude, uma espécie de mano mais velho, do presidente angolano. O gesto de boa vontade incluiu também o frete de um avião particular para transportar de Portugal para Angola familiares do malogrado general angolano, numa altura em que a partir das cidades portuguesas de Lisboa e do Porto havia mais do que um voo diário para Luanda. Menos de um ano após as exéquias de Ben em território nacional, em junho de 2019, de novo graças ao envolvimento direto e pessoal de Lourenço, as ossadas de Savimbi conhecem a sua última morada no Upitanga, província do Bié, de acordo com o desejo da família e da UNITA, 17 anos após a sua morte. O processo conturbado, inicialmente liderado pelo então chefe da Casa Civil do Presidente da República, PR, General Pedro Sebastião, pelo lado governamental Isaías Samacuva, pelo Galo Negro, só ficou resolvido numa reunião de urgência do chefe de Estado angolano com o líder da UNITA e alguns dos filhos de Savimbi. Nessa reunião de desautorização e humilhação do general citado, Samacuva e os descendentes do fundador da UNITA, que se recusavam a acatar as condições propostas por Pedro Sebastião para a concretização dos funerais de Savimbi, aceitaram a solução de João Lourenço, mais próxima das suas pretensões. Depois dos funerais, em outra audiência, alguns dos filhos de Savimbi agradeceram ao PR por ter ajudado a desfazer todos os constrangimentos que inviabilizavam a realização de um funeral condigno. Em maio último, Lourenço recebeu Samacuva na qualidade de coordenador-geral da Fundação Jonas Savimbi, depois de desentendimentos entre o ministro da Justiça, Márcio Lopes, e os promotores da Fundação sobre as condições para a sua legalização. Dias depois da audiência e da legalização da Fundação, Samacuva revelou que a Fundação, cujo objetivo principal é dar bolsas de estudo a jovens necessitados, vai se constituir em instituição de utilidade pública e beneficiar de financiamentos do Estado. Nessa audiência, ainda de acordo com o coordenador-geral da Fundação, o PR revelou que tomou a decisão de atribuir o nome de Jonas Savimbi a uma das artérias de Luanda. A facilidade com que Samacuva é recebido no Palácio Presidencial, geralmente a seu pedido, demonstra uma certa ascendência do destacado e legítimo herdeiro político de Savimbi sobre João Lourenço. Isso mesmo foi confirmado por Samacuva, quando afirmou: João Lourenço é uma pessoa que eu via crescer, éramos vizinhos, eu sou um pouco mais velho que ele, mas os meus irmãos, mais novos, enquanto vizinhos, eram mais próximos, conheço-os, seus pais. Segundo fonte do MPLA, Lourenço trata o dossiê Savimbi como uma questão pessoal, sem nunca discutir o assunto nas estruturas do partido ou no Conselho de Ministros, no âmbito do processo de reconciliação nacional. Sempre diligente em questões relacionadas com o legado de Savimbi, antigo adversário inimigo do MPLA, Lourenço mostra, no entanto, com ações e omissões, aversão à promoção dos feitos do seu antecessor. JES é apagado ou ignorado em iniciativas históricas do partido e do Estado, incluindo nas datas do seu nascimento e da sua morte. Imagens suas foram retiradas de paredes de vários edifícios do partido, incluindo do Kremlin, sede do MPLA. Se por um lado, herdeiros políticos e biológicos de Savimbi sempre que solicitam são recebidos imediatamente por João Lourenço, por outro, membros do Conselho de Honra e históricos do MPLA, como Fernando Dias dos Santos, Nandó, aguardam semanas ou meses para uma conversa com líderes sobre o partido e o país.
O consulado de Lourenço fica também marcado pelo afastamento de Angola dos seus tradicionais aliados, nomeadamente a Rússia e a aproximação aos ocidentais, particularmente, os EUA que durante décadas apoiaram, financiaram e protegeram a UNITA de Jonas Savimbi. No âmbito dessa estratégia, João Lourenço retirou Angola da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, estrutura de que fazem parte a Rússia, México, Cazaquistão, Azerbaijão, Bahrein, Brunei, Malásia, Omã, Sudão e Sudão do Sul, membros não oficiais, que com os oficiais formam a OPEP+. No quadro dessa cambalhota diplomática e obcecado por encontros com o presidente americano, mesmo que fugazes, Lourenço esquiva-se de participar em cimeiras com os líderes da Rússia e da China ou em encontros de organizações em que estes dois países são preponderantes, mormente cimeiras dos BRICS. Afastando-se do sul global, a nova política externa de Angola está mais próxima do legado de Savimbi que de José Eduardo dos Santos ou de Agostinho Neto. Estes dois dificilmente votariam contra Moscovo, aliado natural do MPLA, como fez João Lourenço numa resolução da ONU sobre a agressão russa à Ucrânia. A aliança com os ocidentais também abrange questões africanas. Angola aderiu ao Apartheid de Viagens, expressão cunhada por António Guterres, secretário-geral da ONU, decretado em 2021 por países ocidentais contra a África Austral. Durante a pandemia, países ocidentais decidiram fechar as suas fronteiras e isolar metade dos estados da SADC, supostamente para impedir a entrada em seus territórios da então nova variante do vírus da Covid-19, a Omicron. Angola seguiu as orientações ocidentais e, obedientemente, encerrou as fronteiras com países da sua região, concretamente Namíbia, Botsuana, África do Sul, Moçambique, Zimbábue, Eswatini e Malawi. Por outro lado, enquanto a União Africana decretou 2025 como ano da Justiça para os africanos e os afrodescendentes por meio de indenizações, Lourenço garantiu ao governo luso que Angola não vai pedir nunca a Portugal reparação pela escravatura e colonização. Perante este contexto, a guerra civil no MPLA entre o presidente e os seus contestatários, para além de luta pelo poder, é igualmente programática. De um lado está um presidente, cujo maior feito da sua governação é a reabilitação de Jonas Savimbi, e de outro, os defensores de José Eduardo dos Santos, como figura maior do pós-independência. Com medo de ser vítima de represálias, depois de abandonar o poder, prática normalizada na política angolana, o presidente mostra-se preocupado com a sua sobrevivência política e física, bem como da sua família. Por isso, tenta encontrar fórmulas para se manter no poder ou ter um ascendente sobre o próximo PR. Para tal, tem de impedir o assalto ao poder posto em marcha por eduardistas que se recusam a aceitar a primazia dada ao legado de Savimbi em detrimento do seu patrono, JES, o homem que liderou o país e o MPLA durante 38 e 39 anos, respectivamente. Nessa guerra civil, João Lourenço tem a desvantagem de ser o rosto da miséria e da repressão atuais no país, situação que os seus adversários internos exploram como trunfo para travar a sua ambição de determinar a sucessão. Nesses desvios da linha tradicional do MPLA, João Lourenço acarinha os filhos de Savimbi e projetos em seu nome ao mesmo tempo que persegue JES, mesmo depois de morto, bem como os seus herdeiros biológicos e políticos. E isto está na base da luta dos contestatários, uma tentativa de salvação de um MPLA que há muito ignora os problemas do povo.